Exercício do bem. Comumente, inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem, amolentados no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Confessamo-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamo-nos sem tempo, declaramo-nos enfermos, destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício, reclamamos cooperação. Aqui e ali empregamos expressões cronificadas que nos justifiquem a fuga, como sejam muito difícil, impossível, melhor esperar. Vamos ver. E ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida em face de sentimentos, ideais, palavras e atos infelizes a que, em outras ocasiões, nos precipitamos de maneira impensada. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que, para o mal, apenas, de raro em raro, imaginamos consequências. Entretanto, o conhecimento do bem, para que o bem se realize, é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho. Abre aspas. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. E 19 séculos depois dele, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram o ensinamento ainda mais, explicando na questão 642 de O Livro dos Espíritos, abre aspas, cumpre ao homem fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Fecha aspas. Então, essa questão 642 de O Livro dos Espíritos. O Espiritismo, dessa forma, definindo-se não apenas como sendo religião da verdade e do amor, mas também da justiça e responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que decorra do nosso comodismo, não praticando o bem que nos cabe fazer. É importante que prestemos bastante atenção na questão do bem e do mal. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Nossas opções são livres. Nós temos o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Mas estamos descobrindo com o Evangelho, à luz do Espiritismo,
que temos que fazer um esforço imenso, exatamente para fazermos opção pelo bem. Nesse livro, Levantar e Seguir, da editora GE, em capítulo 7, o Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, nos chama atenção para que não fazer o bem, podendo-se fazer, também é um mal. E há quem diga assim, não, mas eu não faço mal para ninguém. Eu vivo a minha vida, toco a minha vida, cumpro minhas obrigações e não faço mal para ninguém. Mas não fazer o bem, podendo fazer, também é um mal. É isso que o Espírito está falando para nós. E Tiago fala isso na sua carta, e os Espíritos falaram na questão 642 do Livro dos Espíritos. Cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. E Tiago fala de outra maneira, mas o sentido pedagógico, educativo é o mesmo. Nós precisamos pensar nessa questão, não numa questão assim religiosa propriamente dita, do fanatismo religioso, não é isso. É na questão da educação, na questão do aprimoramento, do burilamento interno, no modus operandes de lidarmos com a vida, como diz o Tiago, no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. Porque é normal. Se a gente pode fazer aquilo ali, a gente sabe que aquilo ali é o melhor, por que não fazer? Aí cometemos falta. Isso fica gravado na nossa consciência como acusações ocultas. E essas acusações ocultas, esses apontamentos, esses dedos apontados que nós apontamos para nós mesmos, geram perturbações psicológicas. E a gente às vezes não fica sabendo por que a gente está com essa angústia, por que a gente não está passando bem, por que a gente está passando mal, por que essa perturbação emocional. Porque são esses dedos, os nossos dedos, apontando para nós mesmos, nos acusando, porque poderíamos ter feito e não fizemos. E sabíamos que aquilo ali seria um bem. E estava ao nosso alcance fazê-lo. Evidentemente que a vida nunca vai nos cobrar além do que podemos. Chico Xavier, uma ocasião, até falou naquele programa da Hebe Camargo, nunca mais esqueci, que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Então, a proporção que nós vamos tendo mais conhecimento, gradativamente a nossa responsabilidade também vai aumentando, porque nós já sabemos que aquilo ali é bom e já sabemos que aquele outra situação ali não é boa. Ué, e se podemos fazer aquela que é boa, por que não fazemos? Por que o comodismo? E tem gente que fala assim, e se eu não quiser fazer? Pessoas mais abusadas, né? Rebeldes com a lei de Deus falam isso. E se eu não quiser melhorar? E se eu não quiser fazer? Não há problema nenhum. A pessoa tem liberdade de não fazer. O problema são as questões existenciais, psicológicas. Depois a pessoa vai gastar um dinheirão com psicóloga, com terapeuta, com não sei o quê, porque as perturbações internas aumentam por conta dessas acusações, onde nós nos acusamos a nós mesmos, apontando todos os dedos para o que deveríamos ter feito e não fizemos, o que poderíamos fazer. Claro que a vida não vai exigir de nós o impossível, ou aquela coisa que está além da nossa alçada, além da nossa responsabilidade, porque a nossa responsabilidade terá sempre o tamanho do conhecimento. À proporção que temos o conhecimento, aí a responsabilidade aumenta. E, no fundo, a nossa consciência nos acusa, naquele momento, que nós não fizemos e poderíamos ter feito. No fundo, a gente sabe, puxa vida, poderia ter feito isso. E
poderia ter ajudado fulano nisso, e poderia, né? A gente vai, mas aquela situação fica em forma de angústia, fica em forma de tormento, mas é um tormento invisível, porque nós não vamos acessar mais aquela situação. Ela passou, mas está arquivada na memória visual, na memória auditiva, na memória tátil, ela está arquivada lá em alguma memória, segundo a maneira como ocorreu. E nós ficamos nos acusando, e nós ficamos nos arrependendo. Isso tudo de maneira inconsciente. No estado de vigília, nem temos consciência disto. Fora do corpo, sim. Quando o corpo dorme, nós fazemos um juízo, um balanço do que ocorreu durante o dia. O que poderíamos ter feito que não fizemos? O que fizemos que não deveríamos fazer? Aí, no dia seguinte, ocorre, então, o estado emocional perturbado, as questões existenciais nos atormentando nessa ou naquela direção, mas tudo por conta das ações anteriores. Nós seremos sempre herdeiros dos atos. Por isso a importância de aprender a amar. E seguir o que Jesus ensina não é uma questão de religião, é uma questão de bem-estar, de alegria, de felicidade, de saúde e de paz.